Zac3 agora. Zac3, começou agora. Boa noite, então, a todos, integrantes da comissão divulgadora, representantes do acadêmico, integrantes da comissão organizadora. Meu nome é João Guilherme, eu sou candidato aqui nesse concurso, para professor efetivo do Magistério Superior na vaga de Direito Penal. E o tema que me foi sorteado, o tema que me coube, o sorteio foi realizado ontem, foi o tema de número 11, medidas de segurança, teorias legitimadoras, aplicação e reforma psiquiátrica. E o objetivo, então, dessa aula é o de apresentar o estatuto jurídico das medidas de segurança. Eu peço desculpas, porque no nervosismo acabei até esquecendo de distribuir o plano de aula, mas o objetivo da aula é, então, apresentar o estatuto jurídico das medidas de segurança no direito brasileiro, desde uma perspectiva antimanicomial. Essa é uma perspectiva que, me parece, se justifica em razão, não apenas, que, ao menos desde a reforma psiquiátrica de 2001, a perspectiva antimanicomial é a perspectiva que rege a política de tratamento de saúde mental, a política de saúde mental no Brasil, mas também, particularmente, porque desde o ano passado, em fevereiro do ano passado, nós tivemos aí a aprovação e publicação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que estabelece como política do Poder Judiciário a política antimanicomial do Poder Judiciário como política oficial do Estado brasileiro. Então, nesse sentido, eu gostaria, inicialmente, de apresentar um pouquinho sobre as medidas de segurança, falar um pouco sobre os seus fundamentos, em que medida essa reforma e essa nova, não nova, porque a gente já tem 20 e tantos anos, 23 anos da reforma psiquiátrica, mas como essa concepção que rege a reforma psiquiátrica e a política antimanicomial colocam em crise, ou pelo menos apresentam uma crise no fundamento das medidas de segurança. A gente pode entender as medidas de segurança hoje, no direito penal brasileiro hoje, pelo menos desde a reforma de 84, elas são uma medida, uma espécie de sanção penal, que são aplicadas aos inimputáveis pela prática de um injusto penal. Eu digo hoje no direito penal brasileiro porque não foi historicamente esse o sentido das medidas de segurança no direito brasileiro, como tampouco necessariamente é esse sentido que esse tema ganha, não é exatamente esse o contorno desse tema em outros países, em outros sistemas jurídicos, mas no Brasil, essencialmente, nós entendemos as medidas de segurança como essas sanções penais que são destinadas, que têm por destinatários pessoas que praticam um injusto, um fato típico e antijurídico, mas que não são consideradas incapazes de culpabilidade, são consideradas inimputáveis em razão do seu sofrimento psíquico. De modo que o pressuposto de aplicação das medidas de segurança são justamente esses dois elementos. O pressuposto da existência e, consequentemente, da aplicação da medida de segurança são esses dois elementos. A prática de um injusto penal e a inimputabilidade. Isso coloca as medidas de segurança no sistema de respostas penais, ou sistema de responsabilidade penal no Brasil, ao lado de outras sanções, em particular a pena, que tem por pressuposto a prática de fato típico, jurídico culpável, e também, segundo alguns autores, o professor Sláudio Carvalho, a professora Mariana Wagner, e particularmente eu também, as medidas socioeducativas. Eu sei que em relação às medidas socioeducativas existe aí uma discussão sobre a sua natureza, é mais controverso, mas nós temos também as medidas socioeducativas como respostas a atos infracionais análogos a crimes praticados por adolescentes, portanto, pessoas inimputáveis pela idade. Bom, as medidas de segurança se colocam, portanto, ao lado da pena, e se a pena tem por fundamento, está lá previsto no artigo 29, na medida da sua culpabilidade, se a pena tem por fundamento a culpabilidade, se tem por medida a culpabilidade, as medidas de segurança, pelo menos até esse momento, pelo menos na sua versão tradicional, na sua versão legitimante, as medidas de segurança, ou nas teorias que a legitimam ou que a constituíram originalmente, as medidas de segurança teriam
o seu fundamento na periculosidade, o seu fundamento e também na sua medida na periculosidade, né? E teriam por função, né, justamente o tratamento, né, ou a prevenção especial, né, enquanto a pena se atribui historicamente uma série de funções, né, legitimadoras, desde a retribuição, a prevenção geral e especial, se entende que as medidas de segurança teriam primariamente a função de prevenção especial, né? Uma prevenção especial que se alcançaria por vias do tratamento, né? Um tratamento que tem por objetivo cessar a tal periculosidade que fundamenta essas medidas de segurança, né? De modo que as próprias espécies que estão previstas, né, no artigo 96 do Código Penal, as espécies de medidas de segurança atualmente previstas na nossa legislação são espécies que carregam justamente essa denominação de médica mesmo, né, que está relacionada a essa ideia de tratamento. Nós temos as modalidades de medidas de segurança previstas são a medida de internação e a medida de tratamento ambulatorial, né, que são categorias médicas, que são categorias terapêuticas mesmo, que são, portanto, mobilizadas amplamente aí, no saber médico, enfim. O que acontece com a reforma, ou pelo menos acontece a partir da reforma de 2001, é que nós temos uma transformação ou uma mudança de paradigma em relação ao tratamento, né, ao como nós concebemos o tratamento no campo da saúde mental, né, que vai entrar em contradição com este fundamento da periculosidade, né? Então, a concepção que nós temos hoje de tratamento para a saúde mental não é harmônica com esse fundamento da periculosidade, né? Então, fundamento e função da medida de segurança, de repente, entram em conflito, entram em antinomia, que até 2001, né, se a gente for mais radical, e certamente desde o ano passado, né, até o ano passado, pelo menos desde o ano passado, já não mais se vê em harmonia, né? Então, eu gostaria rapidamente agora de passar algumas questões sobre a periculosidade e como esse conceito aparece no histórico legislativo, né, no tratamento das medidas de segurança no direito penal brasileiro, fundamentalmente, e depois perceber como este fundamento irradia para a dogmática tradicional da aplicação das medidas de segurança e, ao final, tentar trazer aqui algumas considerações a partir da reforma psiquiátrica e quais problemas são colocados pela reforma e pela política do CNJ. Né? Então, a ideia de periculosidade, ainda que não formulada nesses termos, periculosidade, ela pode ser encontrada já no Código Penal de 1890, né, quando ele trazia esse dispositivo que autorizava o juiz a determinar o recolhimento do sujeito que praticou um ato ilícito, mas que não era culpável por ausência de imputabilidade, ou seja, nos termos do Código, né, em resultado de afecção mental, né, determinava a possibilidade do seu recolhimento nos chamados hospitais de alienados, os famosos manicômios, né, se o estado mental assim exigir, para a segurança do público. Né? Não se usava expressamente o conceito de periculosidade, mas já estava ali contida a ideia de que determinados sujeitos que praticam crimes, mas que eram inimputáveis, portanto não poderiam ser punidos a rigor, né, pela lógica do direito penal liberal, que o Código de 1890, sobre muitas críticas na época, ainda incorporava e trazia, né, permitia, esse dispositivo permitia a internação dessas pessoas nos chamados hospitais de alienados. Né? E, curiosamente, esse dispositivo tem uma relação muito íntima com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro, essas pessoas elas eram internadas em uma seção específica deste prédio, que alguns devem conhecer como Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Esse edifício ele foi construído, né, e inaugurado ainda no século XIX, como Hospício Pedro II, né, e após a proclamação da República se torna o Hospital Nacional de Alienados. Né? E no início do século, salvo engano, 1903, talvez, posso estar um pouco enganado no ano, funda-se ali a seção Lombroso,
né? Esse nome não é por acaso, evidentemente, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas funda-se ali a seção Lombroso, dedicada justamente para o recolhimento dos, entre aspas, loucos infratores, né? Aquelas pessoas que foram, que praticavam atos análogo a crimes, mas que eram consideradas inimputáveis, né? E este foi o local de internação dessas pessoas no Rio de Janeiro até o início da década de 20 do século passado. Em 1920, a gente teve uma revolta, né, nessa sessão, em janeiro de 1920, 40 internados participam de uma revolta, né, que, curiosamente, acelera um processo já determinado na legislação do início do século, né, que determinava a construção de estabelecimentos próprios para o recolhimento dessas pessoas, os famosos, aí sim, manicômios judiciários, com essa denominação mesmo. Então, em 1921, é inaugurado o manicômio judiciário do Rio de Janeiro, que fica localizado, salvo engano, nessa direção, ali ao lado do complexo penitenciário, hoje o complexo penitenciário do Frei Caneca, que também é o primeiro, né, a primeira penitenciária no Brasil, né? O prédio hoje ele é usado tanto para o Instituto de Perícias, que está ali localizado, quanto também para o Museu Penitenciário, enfim, que é mantido pela Secretaria de Segurança Pública, né? Enfim, então, depois, na década de 40, que o prédio vai ser cedido à universidade, vai se tornar sede da reitoria e hoje sede de alguns cursos na CCJE, inclusive. O conceito de periculosidade vai então aparecer de maneira, aí sim, já explícita, com o Código Penal de 1940. Né? O Código de 1940, veja, aquela medida prevista no artigo do Código de 1890, ela não era uma medida que se proclamava, ou seja, não havia essa denominação expressa na legislação de medida de segurança, embora Heleno Fragoso fale, parece com razão, que se tratava efetivamente de uma medida de segurança, né? Mas a legislação brasileira vai, de fato, sistematizar com o Código de 1940 as medidas de segurança, vai trazer efetivamente um sistema de medidas de segurança. Eu trouxe apenas aqui para a ilustração o artigo 78, porque uma das grandes novidades do Código, né, uma das questões que estão aqui contidas no Código, e nesse dispositivo específico, em especial no primeiro inciso do artigo 78, é uma periculosidade presumida dos inimputáveis. Né? Então, havia no artigo 77 a possibilidade de se verificar a periculosidade dos sujeitos que praticavam crimes, né, condenados, né, porque o Código de 1940 adotava um sistema que a gente chama, né, de duplo binário, né, que vem... na verdade, duplo binário é uma tradução complicada do italiano, né? É um sistema que estava previsto no Código Italiano de 1930, chamado Código Ouro, né? E que em italiano se denomina doppio binário. Né? Doppio binário italiano significa dupla via, né? Mas que a gente acabou adotando essa denominação, duplo binário. E que significa dupla via porque admitia-se a aplicação concomitante de penas e medidas de segurança, ou seja, pela prática de um mesmo ato, era possível a aplicação das duas sanções. Né? Hoje, Código de 1900, com a Anteforum de 84 da parte geral, nós adotamos o chamado sistema vicariante, né? No qual apenas uma espécie de sanção penal é aplicável a cada caso. Né? Para imputáveis a pena, para inimputáveis as medidas de segurança e para aqueles chamados semi-imputáveis, né, a possibilidade de substituição da pena pela medida de segurança, caso se entenda necessário. Mas o Código, então, de 40 traz, justamente ali no primeiro inciso, aqueles que nos termos do artigo 22 são isentos de pena, uma presunção de periculosidade, que ele estende também para incidentes, para os condenados por crimes em decorrência do estado de embriaguez, curiosamente que possuem, e aqueles que seriam condenados também pela prática de crimes de associação, quadrilha ou bando. Enfim, não
parênteses, né? Curiosamente, reincidentes e prática dos crimes de associação e organização criminosa são, até hoje, ou pelo menos voltam a estar, pelo menos recentemente, no centro de uma política criminal expansiva da punição, né? Então é algo que vem há bastante tempo, né? E não me parece acaso essa coincidência, não me parece uma coincidência, né? Bom, a reforma, então, da parte geral de 1984 vai manter, portanto, essa ideia de uma periculosidade presumida, ainda que agora restrita, né? Como eu falei, o sistema é vicariante, né? Restrita apenas aos inimputáveis, né? O código não fala, no primeiro momento, não só ela é presumida, como ela parece estar implícita, né? Quando fala que apenas o agente for inimputável, o juiz determinará a sua intervenção. Mas no parágrafo 1º ele já coloca que é a periculosidade, né, a medida que está ali orientando, né, essa imposição, né, a medida, não, desculpa, é a periculosidade, o conceito, a ideia que está orientando tanto a imposição quanto depois a permanência aí da medida de segurança, né? Bom, a concepção de periculosidade, aqui fazer algumas considerações relativamente breves, mas a ideia de periculosidade ela vai chegar, como disse no Brasil, em grande parte por influência do Código Louco, e em grande medida ela a gente pode localizar ela como decorrência de uma construção, né, que vai se dar no interior da chamada escola positiva, ou pelo menos da recepção no campo do direito penal, para aqueles que às vezes não gostam, né, dessa terminologia das escolas, mas de uma certa tradução das ideias do positivismo criminológico para o campo do direito penal, né? Já no prefácio de um livro publicado em 1876, chamado Homem Delinquente, pelo Giovanni Lombroso, né, um médico italiano, que vai ser considerado, né, o fundador, em certo sentido, da antropologia criminal e da criminologia. Com isso, obviamente, a gente tem que tomar cuidado, porque, obviamente, existiam ideias criminológicas antes, e, obviamente, ele também incorporava ideias, né, como a frenologia, como, enfim, também todo o pensamento, enfim, a própria elementos e dados criminais que já existiam, estavam aí disponíveis, né? Mas, em certo sentido, o Lombroso, a gente considera ele como importante enquanto a definição da criminologia enquanto um campo dotado de autonomia, né? Um campo autônomo próprio, com objeto próprio, que vai se constituir principalmente a partir da publicação dessa obra. A gente não consegue, evidentemente, entrar aqui em todos os detalhes disso, isso, né, é estudado na disciplina também de criminologia com mais detalhes, mas logo no prefácio da primeira edição, o Lombroso coloca o projeto político que está por trás dessa publicação. Um projeto científico, ele era um cientista e tal, mas havia um projeto científico com tudo aquilo que a ciência era também naquela época, mas havia um projeto político bastante específico no qual ele colocava uma insatisfação com a forma como os juízes tratavam o problema da criminalidade, dando, afinal de contas, a mesma solução, o mesmo remédio para problemas distintos, para causas distintas. E essa metáfora médica, ela não é mera metáfora, quer dizer, ela é uma metáfora, mas ela não é por acaso também. Ela é sintoma de um processo de medicalização do direito, medicalização do direito penal em particular, e dessa implicação que vai se dar de maneira bastante intensa nesse final do século XIX, né, entre o saber médico, o saber penal e também o saber policial que aparece ali, né? Esse projeto que Lombroso coloca, né, de que é preciso pensar respostas que sejam particulares para cada situação particular, vai ser levado a cabo pelo Enrico Ferri, né, um advogado, já professor de direito penal italiano também, que vai se colocar como seu discípulo e que vai, a partir daí, elaborar, né, enfim, vai ter também uma extensa obra no campo da criminologia, mas que vai elaborar também e concretizar esse projeto com a elaboração desse conceito, ou pelo menos com a elaboração do conceito de periculosidade social que ele vai propor, né, o conceito de periculosidade que ele propõe como um substituto para a culpabilidade no campo aí de uma
de um sistema do delito, enfim. Né? E essa periculosidade social, entendido como certo juízo sobre a possibilidade ou a probabilidade de reincidência de um sujeito, né, de um indivíduo, né, ou seja, um juízo sobre futuros danos que esse mesmo indivíduo pode causar, vai então também dar origem a um projeto punitivo, um projeto de sanções punitivas que ele vai denominar de substitutivos penais, no qual para cada tipo de criminoso haveria, né, uma determinada medida própria e mais adequada, né? Entre eles os criminosos loucos, né, que são uma categoria dos chamados criminosos habituais, deveriam, portanto, ser recolhidos também em as instituições manicomiais. Bom, o positivismo faz muito sucesso na Europa, mas ele faz particular sucesso no Brasil. E é um particular sucesso que não se trata de uma mera importação, né? É um processo que o Máximo Sousa chama de tradução traidora, né? É um processo de tradução, de incorporação dessas ideias, e não apenas porque se tratavam de ideias europeias, né? A gente tem, por exemplo, a figura do Tobias Barreto, que vai escrever um livro ainda, logo depois, alguns anos depois da publicação do Homem Delinquente, um livro chamado Menores e Loucos, né? E o Tobias Barreto vai, inclusive, falar, bom, essa ideia do Lombroso, se a gente levasse ela ao extremo, todos nós estaríamos metidos em manicômios, quer dizer, então havia também uma recepção crítica por parte de alguns, né? Mas uma recepção bastante entusiasmada por parte de outros que expressa, né? Segundo o Zaffaroni, segundo também Zaffaroni, que expressa justamente essa ideia, de uma ideologia, assim, de um pensamento que daria substrato, daria fundamento para o controle social latino-americano, né? E nesse processo de tradução, fica explicitado, principalmente na obra, mas não apenas, né? Mas principalmente na obra de um autor bastante importante, que é o Raimundo Nina Rodrigues, né? Um médico baiano que vai ser considerado, professora, existe um livro, acho que é Das Ilusões da Liberdade, em que se demonstra que o Nina Rodrigues é um médico que pode ser considerado um dos fundadores da criminologia no Brasil, da antropologia no Brasil e da medicina legal, ou seja, uma pessoa absolutamente importante, absolutamente influente no desenrolar do pensamento, principalmente na virada do século XIX para o século XX. E o Raimundo Nina Rodrigues vai trazer, até antes de Ferri, porque Ferri vai, essa teoria dos substitutivos penais de Ferri é da década de 20, ele vai trazer justamente essa ideia de que nós precisamos pensar, né, para distintas pessoas, distintas formas de responsabilidade. Mas essa forma de distinção vai ser explicitamente marcada e carregada pelo componente racial, né? Ele vai partir de um pressuposto que não é um pressuposto completamente estranho ao pensamento social brasileiro da época, mas um pensamento científico dominante na época, o pressuposto de que havia uma existência, uma pluralidade de raças humanas, algumas num estágio mais avançado, outro num estágio menos avançado da evolução, e que as raças, né, ditas superiores não poderiam e não teriam condições de serem julgadas no mesmo parâmetro das raças que seriam superiores, né? Veja, eu digo que é explícita porque é evidente que desde Lombroso o componente racial já está presente. Inclusive, Dario Melossi trata de maneira bastante interessante como a chamada questão meridional, que é uma questão a questão sobre, né, os trabalhadores vindos do sul, né, da Itália em direção ao norte, como a questão meridional é um tema que está por trás também da obra de Lombroso. Mas Raimundo Nina Rodrigues explicita essa temática. E, particularmente, ele vai escrever um artigo que é ainda mais marcante, né, que vai ser publicado somente em francês na época, ele não é publicado em português, ele foi traduzido em português muito recentemente, foi publicado na revista, agora não vou lembrar o nome, que é uma revista, um artigo chamado Mestiçagem, Degenerescência e Crime, que vai fazer e marcar e afirmar justamente essa relação com aquilo, né, que eles trabalhavam com a ideia de mestiçagem, com a ideia de degenerescência e como, né, a violência, os comportamentos antissociais teriam, portanto, um componente racial. Portanto, constituindo essa categoria da periculosidade no Brasil e dotando essa categoria da periculosidade no Brasil de um componente racial que me parece
inegável. Ainda que, né, seja uma categoria que se apresenta de forma neutra, como se racialmente neutra fosse. Mas se a gente toma a ideia do racismo como denegação de Lélia Gonzalez, a gente sabe que as categorias raciais, elas muitas vezes não se apresentam explicitamente como está bastante ver, né, as categorias de traficante, vagabundo, entre outras, que são utilizadas amplamente, tanto no discurso oficial quanto não oficial. Bom, essa ideia de mestiçagem, ela também vai ser, portanto, absolutamente interessante, porque ela vai formar, digamos, a ponte, mensagem não, desculpa, de degenerescência, desculpa, vai se formar a ponte, como o professor Sérgio Carrara trabalha, né, entre crime e loucura. Né? Crime e loucura vão estar muito intimamente, né, a ideia da loucura como relacionada à mestiçagem, à degenerescência, perdão, a ideia de degenerescência vai estar ligada ao crime, à loucura, aos vícios de maneira em geral, e vai formar essa aproximação também no Brasil. Né? De toda maneira, é importante a gente lembrar que a própria categoria loucura, quando, lá na sua origem, né, no alienismo, né, em Filipe Pinel, ela já é uma categoria que a gente poderia pensar se não é efetivamente uma categoria de características policiais, porque ela é uma categoria que parte da anormalidade do grupo, assim como o criminoso seria anormal, e que parte também do perigo inerente e do mal inerente que está presente na loucura. Então essa ideia de que o louco, né, portanto a pessoa com sofrimento psíquico, fonte de perigo, é algo que está presente já desde a fundação da psiquiatria e que inclusive vai autorizar os fenômenos dos grandes internamentos, né, na Europa e depois também fora dela. Bom, dito isso, né, apresentado um pouco esse conceito da periculosidade, acho que eu gostaria de fazer, né, rapidamente, abordar como esse conceito ele comporta e implica no processo do regime do sistema de determinação da medida de segurança. Né? Ao contrário do sistema de determinação da pena, né, que é bastante complexo, com da pena privativa de liberdade especial, com 3 fases, depois possibilidade de substituição, determinação de regime, enfim, né, que possui diversas etapas, o sistema de determinação da medida de segurança pelo menos não, ele é muito mais simples, né, em comparação com o sistema da pena. E ele é marcado essencialmente por 2 etapas. Né? Uma primeira etapa, na qual se deve eleger qual seria a modalidade de medida de segurança a ser aplicada, e uma segunda etapa que diz respeito ao prazo. Não só há menos etapas, como também a forma as decisões do juiz são bastante limitadas nesse momento. São limitadas porque o Código já estabelece de maneira, às vezes, quase que tarifária, qual é a solução a ser dada para cada caso. Né? Presumindo já determinadas periculosidades, em razão, da gravidade do crime, né? Quando ele vai estabelecer que, para os crimes puníveis com a pena de reclusão, né, cabe a medida de internação, enquanto que, para os crimes puníveis com a pena de detenção, nós teríamos a aplicação aí da medida de tratamento ambulatorial. Né? Conforme o artigo 97. Então, o Código ele vai, a partir desta gravidade do delito, presumir a periculosidade do sujeito, com a ideia de que se o sujeito praticou um crime mais grave, ele expressa ali já uma maior periculosidade, portanto, essa determinação da pena, da medida, encontra já de maneira, enfim, está determinada na legislação. E também, em relação ao prazo do seu cumprimento, ao tempo do cumprimento da medida, nós temos pouco espaço de atuação. Né? Porque o Código estabelece que o tempo da internação ou do tratamento, o tempo da medida, é indeterminado. Né? Nós não temos, ao contrário da pena em que o juiz estabelece qual é a pena a ser cumprida, e essa pena pode inclusive ser reduzida por diversos fatores ao longo do seu cumprimento, né? O prazo da medida de segurança ele é indeterminado. O que o juiz deve fazer é simplesmente apenas determinar qual é o prazo mínimo do seu cumprimento.
É um prazo indeterminado e que vai perdurar enquanto perdurar a periculosidade, né? Que a medida de segurança tem por função fornecer um tratamento que vai servir, fornecer um tratamento para fazer cessar a periculosidade, enquanto ela não cumpre essa função, ela não se encerra, né? O que evidentemente já abre uma série de problemas, porque se nós, né, e hoje nós entendemos que o tratamento asilar ele não é um tratamento adequado para resolver esses problemas, o resultado é uma perpetuação uma possibilidade de perpetuação do asilamento. O que vai levar, inclusive, a consolidação de uma jurisprudência em torno disso. Mas é importante aqui destacar, antes da gente destacar esses critérios jurisprudenciais, a gente destacar que a perícia médica psiquiátrica, ela vai ter aqui local privilegiado na determinação desse tempo, né? É o perito que avalia por meio do exame de verificação de cessação da periculosidade se, afinal de contas, ainda estão presentes os requisitos para a continuidade da medida, né? Evidentemente que o juiz é quem encerra, distingue a medida, mas esse poder médico e esse saber médico vai ser o saber que vai orientar, em grande medida, essa decisão. Bom, esse é o sistema que o Código prevê, né? Mas, já há algum tempo, a gente tem percebido, né, e a gente pode defender a ideia de que uma interpretação constitucionalmente adequada das medidas de segurança implicariam, né, isso a gente não precisa nem entrar ainda no tema da reforma psiquiátrica, implicariam já uma leitura à luz da Constituição, implicariam já a necessidade de determinadas correções, pelo menos neste modelo. Como, né, eu trouxe e afirmei no início da aula, se nós pensamos, né, se nós consideramos que as medidas de segurança são sanções penais, ainda que, né, a Constituição fale de penas e que ainda que não haja uma vinculação expressa dos princípios relativos à pena às medidas de segurança, me parece que nós devemos entender que esses princípios que regem a aplicação da pena, os princípios constitucionais, as garantias constitucionais de maneira geral, que regem a aplicação da pena, devem também se irradiar para o regime, o estatuto jurídico das medidas de segurança, né? E eu queria destacar aqui duas questões, dois princípios específicos que me parece que exercem já uma certa influência no atual estado da dogmática da determinação das medidas de segurança, né? Dois mais o princípio da legalidade que estavam previsto no Código de 1940. O Código de 1940 estabelecia o princípio da legalidade para as medidas de segurança. O Código, a reforma de 84 tira essa previsão, né, essa previsão expressa, mas me parece que também o princípio da legalidade deve ser respeitado. Evidentemente, não é possível a aplicação de medida de segurança que não seja uma daquelas modalidades expressas, né, internação ou tratamento ambulatorial. Mas particularmente interessantes e que vão produzir alguns movimentos jurisprudenciais vão ser a incidência, primeiro, de um princípio, de uma certa incidência do princípio da individualização das medidas de segurança, que vai ser, inclusive, fortalecido com a emergência da reforma, né, e que vai partir do pressuposto que, se afinal de contas a medida é tratamento, é necessário verificar as necessidades desse tratamento e as necessidades para fazer cessar a periculosidade na determinação da espécie da medida de segurança, né? Então, a gente tem algumas decisões do STF, ainda que não seja uma jurisprudência tão sólida quanto outras que, em especial, com dizer de respeito ao prazo, mas nós temos algumas decisões do STF que já reconhecem, por exemplo, a possibilidade de alteração da modalidade, né? Da modalidade de internação para o tratamento ambulatorial. Isso, com a reforma, vai ficar bastante evidenciado que isso é possível, pelo menos com a política antimanicomial do CNJ. Mas, enfim, como a gente está diante, inclusive, de uma ameaça a essa política, me parece que essa jurisprudência permanece ainda relevante, enquanto também não se consolida uma transformação da prática das medidas de segurança, né? Mas, talvez, de maneira mais consolidada, nós temos duas posições, uma que vai surgir no STF ainda na primeira década do século, desse século, né, que vai reconhecer, né, que, explicitamente, isso é uma decisão
ministro Marco Aurélio, explicitamente que a garantia constitucional que abole, né, as prisões perpétuas, as penas perpétuas, né, ou seja, o princípio da humanidade das penas, ela incide sobre o regime das medidas de segurança e, portanto, estabelece, né, é preciso estabelecer, é necessário e constitucionalmente obrigatório o estabelecimento de um tempo máximo de cumprimento dessas medidas. Ao tempo dessa decisão, que é de 2010, 30 anos, porque 30 anos era o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, conforme o artigo 75 do Código Penal, né, que foi modificado, né, com a lei anticrime e que agora passa aí a ser de 40 anos. Né? Mas, posteriormente à consolidação dessa jurisprudência no STF, nós temos aí a emergência de uma jurisprudência no STJ que é ainda mais limitadora desse tempo. Né? O STJ, em 2015, vai sumular esse entendimento por meio da súmula 527, estabelecendo que o tempo máximo de cumprimento da medida de segurança é o tempo limitado, ao limite máximo, né, da pena abstratamente cominada ao delito. Né? Portanto, se é uma medida de segurança aplicada por um ato, por uma infração análoga ao furto, o máximo do seu cumprimento é 4 anos. Por homicídio, o máximo é 20 anos. Pelo feminicídio, agora o máximo 40 anos. Quer dizer, essa é a limitação que o STJ estabelece, né, por essa súmula e que restringe ainda mais justamente o tempo máximo de aplicação das medidas. Bom, esse era o estado de coisas mais ou menos consolidado até o ano passado. Ainda que já há um tempo, como eu já antecipei, nós tivéssemos já uma série de autores que postulassem a necessidade de transformações nesse regime por conta da reforma. Mas ano passado, então, a gente vai ter a edição, né, da política de manicomial do Poder Judiciário, pelo CNJ, que vai incorporar como política oficial do Poder Judiciário premissas que vão reger, né, o tratamento, a saúde mental no Brasil desde a reforma de 2001 e que tem origem nesse simpósio, pelo menos no Brasil tem origem nesse simpósio, que foi realizado em 1978, aqui no Rio de Janeiro, que é o Simpósio Internacional de Psicanálise, Grupos e Instituições. Né? Nesse simpósio, nós vamos ter a presença de uma grande quantidade de intelectuais, professores, pesquisadores, ativistas, militantes, enfim, do campo da saúde mental e do campo das instituições asilares. Né? Erving Goffman, por exemplo, vem para cá na época em que, enfim, né, e, portanto, na década de 70, né, publicação do Vigério Cunir, então é todo o período, efetivamente, no qual as instituições asilares, de maneira geral, estavam sendo colocadas, né, em crítica, né? Mas eu gostaria de destacar a participação nesse simpósio de um italiano menos conhecido, talvez, embora enfim, no campo da saúde mental bastante conhecido, né, que é o Franco Basaglia. Né? O Franco Basaglia, ele vai ser um psiquiatra italiano, né, que vai vir para esse simpósio, né, e vem num contexto em que lá na Itália se aprovava e se começava a implementar a Lei Basaglia, como ficou conhecido, que era a lei que estabelecia a desmanicomialização da saúde mental italiana, na década de 70. Né? O Basaglia, ele foi diretor no Hospital Psiquiátrico de Trieste, uma cidade no norte da Itália, e lá ele vai instituir como prática no hospital, né? Ou seja, enquanto diretor do hospital, ele vai instituir uma prática de desmanicomialização. E ele vai partir do pressuposto, que o professor Paulo Amarante vai destacar, né, como sendo do pressuposto de que a patologia não se localiza no indivíduo, mas a patologia está presente na relação entre o indivíduo e o seu entorno, entre o paciente e o seu entorno. E é esta relação que é patológica e é esta relação que deve ser, portanto, objeto da terapia, o objeto da intervenção terapêutica. E a consequência disso é que não faz sentido, do ponto de vista terapêutico, o recolhimento asilar de pessoas para serem objeto
de intervenção. Elas devem ser consideradas sujeitos de direitos, sujeitos responsáveis, capazes de conviver no seu entorno e que vão ter o tratamento justamente nesta comunidade, nas suas relações sociais. Né? Essa compreensão, né, forma base daquilo que se denominou de antipsiquiatria, né, e que vai dar origem, que vai fornecer os elementos teóricos que vão ser mobilizados, né, pelo movimento antimanicomial, pela luta antimanicomial no Brasil. Né? A gente tem como marco bastante importante a Carta de Bauru de 1987, se não me engano, que marca a fundação do Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental, num contexto de constituinte. Né? A gente estava, né, a Constituição de 88, a Constituinte de 87 e 88, não é por acaso, portanto, que surge justamente neste momento, e já na década de 90, a elaboração de um projeto de lei que só 10 anos depois, quase 10 anos depois, vai se tornar a Lei 10.216 de 2001, a lei que vai, portanto, instituir a reforma psiquiátrica. Né? Evidente que a mera promulgação de lei não resolve e não transforma, né, as práticas sociais. Né? Então, a luta antimanicomial não se encerra com a promulgação da lei, na verdade, ela permanece constante, mas essa lei ela vai ser um diploma legal bastante importante, porque ela vai ser mobilizada, né, por esses, enfim, pelos militantes antimanicomiais, justamente para em busca da sua efetivação, né? Em busca da concretização de uma desmanicomialização da saúde mental. Desmanicomialização que significa não apenas uma prática desmanicomializada, ou seja, não significa apenas, né, a superação e a proibição, que a lei traz expressamente, né, de recolhimento em instituições de características asilares. Né? Internação é possível, né, com exceção, mas é uma internação que deve se dar no contexto hospitalar comum, enfim, ainda, ou mesmo em clínicas psiquiátricas, mas que não deve isolar o sujeito, né, das suas relações, mas sempre tomada como exceção. Né? A regra deve ser a liberdade. Né? E o hospício, o manicômio, ele abre, né, ele sai do centro e abre espaço, né, para uma rede de atenção psicossocial, portanto, uma rede formada que vai ter o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, no centro, e as demais instituições, incluindo família, incluindo escola, incluindo aparelhos de cultura e lazer, mas também, né, instituições médicas, né, instituições de saúde também, como parte de uma grande rede na qual o tratamento vai se dar de maneira ambulatorial, sobretudo, mas orientado para as necessidades psicossociais dos sujeitos. Né? E a finalidade é sempre a reinserção social do paciente. Né? A finalidade é estabelecer uma relação, portanto, saudável entre, né, uma relação saudável e não patológica entre paciente e seu entorno. Né? Os pressupostos, como eu disse, são a ideia, né, o paradigma, né, desmanicomializado, vai partir de um pressuposto, portanto, do sujeito como portador de transtorno mental, sujeito portador de sofrimento psíquico, como sujeito de direitos, né? Capaz, portanto, de direitos, e também como sujeito responsável por si mesmo, responsável pelo seu tratamento e responsável pela sua vida futura. Né? O que, para alguns autores, inclusive, coloca, inclusive, em dúvida a concepção de uma inimputabilidade psíquica. Né? Porque essa categoria trata justamente as pessoas portadoras de sofrimento como pessoas não responsáveis, como pessoas isentas de capacidade de responsabilidade. Então, a própria categoria de inimputabilidade ela é colocada em dúvida. Será que continua fazendo sentido falarmos de inimputabilidade psíquica? Né? Essa é uma questão que é levantada, mas que não é, evidentemente, ainda solucionada. Mas o que, evidentemente, se afasta, isso não há dúvidas do seu afastamento, é que esta concepção antimanicomial é uma concepção que é absolutamente incompatível com a ideia de periculosidade.
né? A ideia de periculosidade, a ideia de que o sujeito portador de transtorno psíquico é alguém perigoso, alguém que oferece maior perigo às pessoas do que qualquer um de nós que somos, ou que não somos considerados, né, imutáveis, que não somos considerados portadores de um transtorno mental, né, esta ideia ela é evidentemente superada. A própria ideia, né, quer dizer, assim como a ideia de que os portadores de transtorno mental são pessoas anormais, marcados por uma característica, por uma anormalidade, né? Então, com isso, né, a gente tem um problema. Se o tratamento parte do pressuposto da necessidade terapêutica e de uma ideia de profunda igualdade entre os sujeitos, né, e rejeita a ideia de periculosidade, será que é possível continuar sustentando as medidas de segurança, pelo menos como elas existem na nossa legislação? Essa é uma questão que foi colocada e levantada por diversos autores a partir, né, com mais intensidade, a partir do início da década passada, né, e que eventualmente vai resultar na resolução do CNJ. Vai resultar antes em alguns programas, em alguns programas localizados, em algumas medidas políticas localizadas. Particularmente relevante, eu acho que é esse programa de atenção ao louco infrator do Tribunal de Justiça de Goiás, que vai justamente trazer e propor que, na verdade, as medidas de segurança devem ser executadas num contexto de rede de atenção psicossocial. Ou seja, esse programa, lá no estado de Goiás, uma iniciativa da Promotoria de Justiça da Execução Penal, né, vai, desde a década, metade da década de 2000, tratar e trazer essa concepção da rede de apoio psicossocial à execução das medidas de segurança. Claro que Goiás tem uma particularidade, porque eles não tinham um hospital de custódia até 2001, em 2001 ficou pronto, depois foi embargado, então essa transição foi mais fácil, né? O que evidentemente não é o caso aqui do Rio de Janeiro. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa experiência, né, que foi uma experiência levada pela defensora e professora Patrícia Magno, que é inclusive doutora em Direito aqui pela FRJ, né, que trouxe essa experiência de tentar trazer para a execução das medidas de segurança, e ela faz na tese de doutorado uma reflexão crítica dela sobre essa experiência, e ela coloca, é complexa a situação, como que nós podemos ser militantes antimanicomiais operando manicômio, em certo sentido, né? Mas ela traz essa experiência dos exames multiprofissionais, periciais, de avaliação psicossocial, né? Que substituíram, né, na sua atuação, com a citação do Tribunal de Justiça, né, e do Estado, que substituíram a perícia médica, trazendo a avaliação biopsicossocial, a avaliação psicossocial como o exame de referência, né, para determinar a continuidade ou não da medida de segurança. E, segundo ela, com resultados de redução dos tempos de internação, né? Já caminhando então para o final, né, como, né, eu levantei e disse, né, em fevereiro do ano passado, 15 de fevereiro do ano passado, nós tivemos a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, 487, que vai instituir a política antimanicomial do Poder Judiciário. Essa resolução, portanto, ela vai trazer e tentar incorporar o máximo possível, né, aquelas orientações presentes na reforma psiquiátrica para a execução, para a aplicação e execução das medidas de segurança. Que vai partir justamente do pressuposto da necessidade de superação, né, da periculosidade pela necessidade terapêutica, né? A modalidade mais indicada para o tratamento da saúde da pessoa adequada, da pessoa acusada. Né? Depois, posteriormente, quando a avaliação verificar que não há mais necessidade terapêutica, será determinada, portanto, a extinção desta medida. Portanto, promove, né, propõe como fundamento, como novo fundamento das medidas de segurança, a necessidade terapêutica. Existe medida de segurança porque há necessidade de tratamento. Não havendo necessidade de tratamento, não há necessidade de medidas de segurança. Propõe também uma inversão, né? Se o Código Penal estabelece a prioridade da internação, né, a resolução e a política do CNJ estabelece a prioridade do tratamento ambulatorial.
né? Então, a medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação, que adquire um caráter residual, né? A medida de internação, ela deve ser residual e, esse é um ponto bastante importante, não deve, não apenas absolutamente excepcionais, ela deve ser também, de maneira alguma, ela deve ter características asilares, né? E caberia, portanto, ao Poder Judiciário garantir, né, que a pessoa não seja, quando da internação, colocada em HCTPs, em manicômios judiciários, e tampouco em unidades prisionais. É algo que vem acontecendo, um amigo meu está, o professor Daniel, o professor lá na Bahia, ele está justamente monitorando o cumprimento dessa política do CNJ lá na Bahia, e o que ele tem visto é muitos, com os fechamentos de alguns no hospital especificamente, juízes determinando que as pessoas fossem recolhidas em unidades prisionais, em absoluta contradição com a própria resolução, né? Mas, enfim, esse é um dos desafios, né, que que a gente tem aí pela frente, né? Enfim, a proibição das instituições asilares, ela está prevista expressamente, né, e é uma das premissas, portanto, da resolução do CNJ, que vai justamente manter e afirmar a necessidade terapêutica, né, e vai estabelecer não mais a perícia anual, né, após o prazo mínimo, né, de internação, como o Código trabalha, mas avaliações biopsicossociais, né, no intervalo de a cada 30 dias para verificar a necessidade do tratamento, né, estabelecendo inclusive a possibilidade de extinção a qualquer tempo, portanto sem necessidade de decurso de tempo mínimo. Bom, enfim, essa política, evidentemente, ela é uma política que, enfim, é uma normativa, né? E é uma normativa que não resolve, evidentemente, os problemas por si só, ela não se impõe por si só, né? A gente inclusive teve recentemente uma decisão aqui do Rio de Janeiro que determinou a interdição parcial, agora não lembro exatamente o hospital, peço desculpas, mas foi em dezembro do ano passado essa decisão, interdição parcial, ou seja, determinou que não houvesse a entrada de novos internos naquele hospital específico, né, em cumprimento com a resolução, e o Estado do Rio de Janeiro impetrou um mandado de segurança, né, um mandado de segurança que foi, quer dizer, a liminar foi deferida pelo ministro Flávio Dino, né, que estabeleceu que vai manter essa liminar até que se julgue, sabe-se lá quando, né, as ações de constitucionalidade, né, porque nós temos agora também ações de constitucionalidade, a DPF, que contestam a constitucionalidade desta política, né, em razão, enfim, de avançar sobre a esfera, enfim, de competência do poder legislativo. Enfim, permanece então os desafios e permanece então a necessidade de afirmar que a liberdade é terapêutica. Então, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Vamos pode começar daqui a pouquinho, então. Tá bom. Aliás, tá. Vai ser a mesma ordem ou não sabe? Mesma ordem.